Tirania de Aço capítulo 795 Expansão colonial. Enquanto Berengário travava sua guerra contra o mundo católico, e Itami buscava o domínio sobre a península coreana, as colônias alemãs cresciam e se expandiam à medida que mais jovens homens e mulheres eram selecionados para se estabelecer no Novo Mundo. Além das colônias pré-existentes de Nova Viena, Nova Suábia, Berenstad e Neuafen, os alemães haviam fundado colônias no que antes era conhecido como Flórida Texas, na vida passada de Berengário. Esses assentamentos estavam ligados ao resto das colônias pelo comércio através do mar e, após algumas pequenas escaramuças com os locais, essas colônias começaram a prosperar. Quanto a Nova Viena, não era mais uma pequena colônia de algumas centenas de homens e mulheres. Era a maior colônia do Novo Mundo, com mais de 10.000 famílias alemãs vivendo no assentamento. A vida cotidiana era pacífica, graças à diplomacia habilidosa de Arnulf von der Seyle. As tribos locais raramente criticavam os colonizadores de Nova Viena e coexistiam em paz. Ruas de paralelepípedo se estendiam pelos limites da cidade, e casas frágil que cobriam a paisagem. Os campos faziam uso das máquinas movidas a cavalo que Berengário havia inventado há muito tempo e estavam cheios até a borda com colheitas. Uma coisa era certa: a Nova Viena não faltava quando se tratava de excedente de alimentos. Ainda assim, sob as ordens de Arnulfo, a comida era cuidadosamente armazenada para o caso de um inverno ruim, e qualquer excesso era vendido às tribos nativas vizinhas a um preço justo. Como colônia do outro lado do Oceano Atlântico, os últimos avanços da civilização ainda não haviam chegado às margens de Nova Viena. Por causa disso, havia uma distinta falta de indústria. Em vez disso, a colônia dependia tanto da energia animal quanto da água para realizar suas tarefas diárias. Embora as forças expedicionárias coloniais existissem para defender a área, as milícias surgiram nas várias pequenas cidades que existiam fora da cidade de Nova Viena. A expansão da colônia alemã foi negociada com as tribos nativas, e Arnulfo pagou um preço justo pela terra. Isso foi algo que incomodou muitos dos colonos que acreditavam na propaganda da pátria, que lhes dizia que era seu direito divino conquistar e colonizar o Novo Mundo em toda a sua extensão. Foi por causa disso que vários homens se reuniram na cervejaria local, onde bebiam enquanto reclamavam de suas vidas. Quem diabos o Grão-Duque pensa que é? Vocês todos sabem que eu ganho a vida caçando animais e vendendo suas peles. Eu fui ao meu local de caça favorito ontem e comprei um urso. No entanto, quando eu o trouxe de volta para casa, Arnulfo e seus comparsas tiraram minha pele. Por que ele faria tal coisa? Porque aparentemente eu estava caçando em terras Mohawk. Que terras? Esses selvagens imundos nem sequer têm o conceito de propriedade da terra em suas tribos. Juro por Deus, a puta da esposa daquele filho da puta está influenciando a agir contra os interesses do povo alemão. Vou lhe dizer uma coisa: se o Kaiser soubesse dessa injustiça, ele faria algo a respeito. Ouvi dizer que as outras colônias podem se expandir totalmente como quiserem, e se os nativos fizerem barulho, eles simplesmente enviarão o corpo expedicionário colonial para lidar com eles. O que diabos fizeram as 5.000 putas que foram enviadas para Nova Viena nos últimos anos além de fazer cumprir as leis de Arnulfo que favorecem os nativos? Vários homens beberam de seus copos de cerveja e cenaram com a cabeça em concordância com as palavras do caçador. Havia um sentimento crescente de desacordo entre os colonos com a abordagem pacifista que Arnulfo tinha quando se tratava de expansão. Embora as tribos tenham prosperado ao lado dos colonos alemães com a paz de Arnulfo, muitos dos alemães mais nacionalistas ficaram ofendidos por simplesmente não estarem tomando o que precisavam à força. Foi por causa disso que outro homem foi rápido em expressar seu descontentamento em adendo à história do caçador. Sim, eu tive um problema semelhante. Eu estava pescando ao norte de onde eu normalmente faço, e peguei uma dúzia de peixes em um dia. Tribos, não me lembro qual, quer dizer, sejamos honestos, todos esses selvagens parecem iguais. Porra, passei o dia todo pegando aqueles peixes, e aquele desgraçado do Arnulfo os deu para os nativos. Que merda de merda é essa? Se você me perguntar, é sua esposa nativa que o está influenciando a favorecer aqueles selvagens. Quero dizer, algumas das coisas que ele fez como governador colonial são quase traiçoeiras. Por exemplo, você ouviu falar do preço que Arnulfo pagou para colonizar as terras em que a cidade de Adelstein foi estabelecida? Ouvi dizer que era uma soma ultrajante de bens, e ele voluntariamente os entregou aos nativos em troca da propriedade da terra. Que diabos?
Isso vai contra tudo que o Kaiser disse sobre a colonização do Novo Mundo. Não devemos negociar, devemos estar conquistando. Aquela colônia ao sul, como se chama Lindeburg. Aquele entre aqui e colônia de Neuafen. Sim, ouvi dizer que exterminaram os nativos da área. Aparentemente, aqueles selvagens atacaram um dos colonos e, como resultado, iniciaram uma campanha de extermínio, exterminando todos os nativos em um raio de 1000 km². É isso que devemos fazer. O homem estava se referindo a uma colônia que havia sido estabelecida no que era anteriormente conhecido como Flórida na vida passada de Berengário. Logo depois que os colonos alemães colonizaram a terra, houve um incidente em que uma jovem foi sequestrada por uma tribo local. Ela foi terrivelmente abusada durante seu cativeiro, e quando os alemães descobriram o que ela havia sofrido, eles entraram em fúria, massacrando todas as tribos que encontraram. Para o povo alemão do Novo Mundo, essa retaliação feroz foi uma declaração. Os cidadãos alemães eram intocáveis, e se algum mal lhes ocorresse, todo o poder do corpo expedicionário alemão cairia sobre qualquer tribo infeliz o suficiente para ter enfurecido o Reich. No entanto, a reação de Arnulf a esta notícia foi uma declaração de condenação. Algo que deixou muitos dos cidadãos sob seu governo profundamente chateados. Depois de ouvir rumores sobre o que a menina havia passado, metade dos colonos de Nova Viena teve vontade de sair e lutar contra os nativos próximos, que não tinham nada a ver com o incidente. Todos esses pensamentos estavam passando pela mente dos homens enquanto eles se embriagavam e expressavam suas queixas no único lugar que sabiam que era seguro fazê-lo. Em última análise, o caçador que originalmente reclamou do roubo de suas peles expressou uma ideia que mudaria o cenário da política norte-americana por décadas. É óbvio que Arnulfo se preocupa mais com o bem-estar dos nativos do que com a vontade do Kaiser ou a glória da pátria. Um que é verdadeiramente leal ao Kaiser. Uma colônia que não tem medo de lutar com os nativos pelo controle desta terra abundante. Pelo Kaiser e pela pátria. A princípio, houve um silêncio absoluto quando os homens ouviram essas palavras. Afinal, apesar de suas queixas com a atual situação política com as tribos próximas, Nova Viena era um lugar extremamente pacífico, onde a qualidade de vida era a mais alta do Novo Mundo. Se eles reunissem suas famílias e fossem embora, seriam alguns meses difíceis, ou mesmo anos, antes que atingissem o nível de luxo em que viviam agora. No entanto, quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles percebiam que havia centenas de cidadãos como eles que estavam chateados com a política pacífica com os nativos e o fato de que novas terras foram negociadas em vez de tomadas. Se todos trabalhassem juntos, poderiam ter uma vida melhor. No final, a vontade do Kaiser foi o fator decisivo. Esses homens sentiram que Arnulfo era desleal à visão do Kaiser de um destino manifesto, e eles prefeririam morrer antes de serem desleais ao homem que tornou tudo isso possível. Assim, todos os homens da cervejaria gritaram seu apoio a esse plano e elegeram esse caçador seu novo líder. Nas semanas seguintes, 1000 famílias partiriam da colônia de Nova Viena e seguiriam para o norte, para as terras que antes eram conhecidas como Ottawa na vida passada de Berengário, onde fundariam a colônia de Benaude. Seria a primeira vez desde a ascensão de Berengário ao poder que dois territórios alemães entrariam em armas entre si, pois uma breve disputa colonial se seguiria à anexação de terras algonquinas. Tirania de Aço capítulo 796 Expansão Azteca Tlaxcala estava em cima de uma grande rocha com vista para a cidade no vale abaixo. As escamas de aço sobrepostas de seu colete blindado brilhavam sob o sol escaldante. Em uma das mãos havia uma lança curta e na outra um escudo redondo de madeira que tinha a pele de uma onça cobrindo os painéis. Em sua cintura havia um facão embainhado, feito no estilo usado pelos colombianos na vida passada de Berengário. A embaixadora azteca no Império Alemão havia retornado à sua terra natal enquanto o Kaiser estava em guerra com seus vizinhos. Ao chegar, ela descobriu que seu povo estava envolvido em uma campanha sangrenta com seus vizinhos. Não sendo de temer o conflito, Tlaxcala rapidamente pegou a lança e marchou contra seus inimigos. Com o poder do aço alemão em suas mãos e os corcéis da pátria sob seu comando, o exército azteca se transformou em uma entidade poderosa que nenhuma outra civilização mesoamericana poderia enfrentar. Na sua ausência, os aztecas travaram guerras de conquista contra todos os seus vizinhos. Agora, o único reino mesquinho que restava era o Tututepec. Depois que os aztecas conquistaram este pequeno reino,
O único poder que poderia se opor ao poder de seu império eram os maias ao sul. Emocionado por sua filha ter voltado para casa, o imperador azteca a encarregou de liderar suas forças para conquistar seu último vizinho soberano. Ao testemunhar a cidade preparando suas escassas defesas com medo do exército azteca, Tlaxcala só pôde zombar de desdém. As armas que os alemães venderam aos aztecas estavam além das capacidades limitadas de uma civilização da Idade da Pedra. Ela rapidamente chamou o exército, que estava dentro das colinas, e deu suas ordens. Carregar. Um exército de 10.000 homens e 2.000 cavaleiros desceu as colinas em direção à cidade mal defendida. Até agora, as civilizações mesoamericanas não precisavam de muros ao redor de suas cidades. Isso provou ser a ruína de muitos dos vizinhos aztecas. Afinal, os alemães haviam ensinado ao seu protetorado um novo estilo de guerra, e o cerco de cidades era um desses aspectos. Tlaxcala liderou suas forças morro abaixo nas linhas de frente. Uma mistura de armadura de escamas de aço e couro de onça se agarrava firmemente ao seu corpo excessivamente musculoso enquanto ela empurrava sua lança em direção ao primeiro inimigo com quem ela entrou em contato. A infantaria azteca atravessou os escudos de vime do inimigo como se fossem uma faca na manteiga. Enquanto isso, os arqueiros se afastaram e despejaram uma saraivada de flechas sobre os defensores da cidade. Tlaxcala pouco se importava com as armas de pedra de seus inimigos, afinal suas áreas vitais estavam bem protegidas com escamas de aço, e por isso ela avançou loucamente com sua lança curta, enfiando-a no escudo de seu oponente e em seu corpo. O homem gritou de agonia quando seu sangue e tripas se derramaram no chão, antes que Tlaxcala arrancasse a ponta da lança de sua carne. Ao seu redor, a infantaria azteca estava cortando seus oponentes como trigo na foice. A lança curta era a arma favorita de Tlaxcala, uma ponta de lança longa, quase como uma espada, apoiada em uma haste curta de madeira. Podia ser manejada habilmente com uma mão e era capaz de letalidade assustadora, especialmente contra os oponentes da Idade da Pedra mal blindados que ela estava enfrentando. Dois homens cercaram Tlaxcala enquanto ela retirava sua lança. Apesar da situação, ela não estava nem um pouco assustada. Um dos homens a golpeou com uma clava de guerra. No entanto, ela simplesmente levantou seu escudo de madeira e desviou o golpe para cima, onde usou sua lança curta para enfiar no coração do homem. A fina armadura acolchoada usada por seus inimigos não tinha chance de parar a lança curta de aço afiada que a mulher empunhava. Uma vez que este homem estava morto, Tlaxcala não hesitou em mudar sua arma para outro homem que a atacou tolamente. Sangue espirrou no torso revestido de aço da princesa azteca e estragou as escamas brilhantes com sua sujeira. Apesar disso, não havia nenhum sentimento de desgosto no rosto bonito de Tlaxcala, apenas um sorriso selvagem quando ela pulou em seu oponente e enfiou em seu pescoço com sua arma. Tlaxcala tinha que admitir, por mais que desprezasse Berengário pelo que ele havia feito ao seu povo, sem sua ajuda, o Império Azteca não seria capaz de se expandir para seu estado atual. Não só as armas que empunhavam eram maiores, mas também tiveram um aumento maciço na produção agrícola. Enquanto a mulher pensava em Berengário, um combatente inimigo lançou-lhe uma lança com seu atlátl. Levou Tlaxcala mais um momento para reagir quando ela rapidamente levantou seu escudo, que pegou a arma que se aproximava. O homem arremessou a arma com tanta força que ela se cravou na madeira, transformando o escudo da princesa azteca em um inútil pedaço de lixo. Ela foi rápida em jogar o escudo de lado e usar a mão livre para soltar o facão em sua cintura. Com uma pitada de fúria em seus olhos, Tlaxcala correu em direção ao homem que havia atirado a lança nela com as duas armas na mão. Com a mão direita, ela empurrou sua lança curta para frente, que foi defendida por seu oponente, apenas para passar por cima de sua arma com seu facão de aço, que se cravou no pescoço do homem, cortando sua artéria carótida no processo. Sangue jorrou do pescoço do homem enquanto Tlaxcala continuou a cortar a ferida com seu facão até que a cabeça foi completamente separada dos ombros do homem. A princesa azteca soltou um rugido alto como se ela fosse o próprio animal cuja pele ela usava antes de liderar suas forças para frente nas fileiras do inimigo em ruínas. Ao lutar contra armaduras de aço e armas com tecnologia da Idade da Pedra, quem sairia vitorioso era óbvio. Rapidamente, as forças do reino de Tututepec se dispersaram e recuaram. No momento em que perceberam que a batalha estava perdida, eles procuraram fugir da cidade com suas famílias.
Embora não soubessem onde procurar abrigo dos astecas, sabiam que qualquer coisa era melhor do que ser escravizado pelo poderoso império. Embora o sacrifício humano tivesse sido abolido dentro do Império Azteca, o extenso comércio de escravos era maior do que nunca. A maioria dos escravos acabou produzindo cacau e látex para os alemães. No entanto, os extremamente azarados seriam enviados às minas de ouro para extrair material suficiente para prestar homenagem ao rei Shi. Assim, não era de admirar que esses homens fugissem para salvar suas vidas em vez de serem capturados. No momento em que as fileiras da retaguarda se separaram e desmoronaram, o exército azteca caiu sobre a cidade como uma onda gigantesca. Os guerreiros do império mataram seus inimigos com aço na mão enquanto tomavam o controle da cidade. Dentro de uma hora, o último pedaço de resistência caiu, e os habitantes de Tututepec foram trazidos para o centro da cidade. Tlaxictli olhou para suas expressões afundadas e declarou a anexação do reino Tututepec. Eu sou princesa Tlaxictli do Império Azteca, filha de Itzcoatl, e embaixadora do Império dos Deuses. A partir de hoje, o reino de Tututepec deixa de existir como um estado soberano. Com esta conquista, vocês agora são todos cidadãos do Império Azteca. Aqueles que resistiram ao nosso governo serão escravizados. Quanto ao resto de vocês, agora devem prestar homenagem a Tenochtitlan como seus senhores. Obedeça a nossa regra e seremos misericordiosos. Resista mais, e uma vida de dor e miséria espera por você. Vou deixar uma guarnição aqui para proteger suas terras dos maias. Quanto a quem presidirá você, deixarei que você escolha um representante entre seu povo para atuar como governador desta cidade e das regiões vizinhas. Se o seu tributo a Tenochtitlan estiver atrasado, você pode esperar uma dura represália. Depois de dizer isso, Tlaxictli virou a cabeça e subiu nas costas de um cavalo próximo. Ela e o resto de seu exército, que não foram selecionados como membros da guarnição local, cavalgaram em direção à capital. O último dos pequenos reinos que cercavam o Império Azteca havia caído. Tudo o que restava era determinar quem era mais poderoso. Os aztecas ou os maias. Tlaxictli sabia que com a ajuda dos alemães não havia força no Novo Mundo capaz de derrotar seu povo. Tudo o que seu povo tinha que fazer era se ajoelhar diante do Kaiser e prestar homenagem ao seu reino. Ela tinha que admitir, em comparação com o que estava acontecendo em toda a Europa no momento, seu povo sofreu muito pouco após a conquista de Berengário. Ela pensou na aparência graciosa do homem enquanto ele marchava para a guerra. Ela jurou que quando ele voltasse para casa, ela lutaria com ele. Afinal, ela passava todos os dias em Kufstein aprendendo a arte conhecida como submissão grappling. Ela estava confiante em suas habilidades de que seria capaz de vencer um homem. Assim, Tlaxictli tinha um novo objetivo ao retornar ao coração do Império Azteca como uma heroína conquistadora. Tirania de Aço capítulo 797. A Hungria se rende. O exército alemão chegou às fronteiras da Hungria, atravessando a passagem segura que havia sido estabelecida anteriormente para fins de comércio. Afinal, seria suicídio marchar por seu próprio campo minado. Berengário estava montado a cavalo enquanto conduzia a cavalaria pela ponte. Surpreendentemente, o reino húngaro decidiu encontrá-lo na fronteira. Ele estava preparado para abrir fogo contra eles e eliminar o que restava de seu exército. No entanto, eles estavam hasteando bandeiras brancas simbolizando que tinham vindo para discutir a paz. Berengário não queria acabar com a guerra tão rapidamente, ele ainda tinha que colocar seu fantoche no trono da Hungria. Ele estava disposto a negar todas e quaisquer condições que o emissário húngaro lhe apresentasse. No entanto, para sua surpresa, o homem que ele tinha em mente para tomar o lugar do novo rei, manteve o antigo rei como refém. O monarca húngaro foi amarrado e acorrentado enquanto era arrastado para se encontrar com Berengário, que contemplou a cena com um olhar cauteloso. Victor tirou a coroa húngara de sua bolsa e se ajoelhou diante do Kaiser alemão enquanto a apresentava. Kaiser Berengar von Kufstein, eu junto com meus compatriotas, derrotei nosso monarca, e agora apresento a coroa a você. Queremos parar o derramamento de sangue antes que mais de nossos homens sejam mortos nesta cruzada inútil. O papado está morto, todos os reis da Europa pereceram ou desapareceram. O trono da Hungria é seu. Por favor, faça o que quiser. Berengário zombou enquanto agarrava a coroa húngara. A última coisa que ele queria era fundir a Alemanha e a Hungria. Ele conhecia os resultados de um império tão diverso e não queria a luta interna que tal coisa criaria. Em vez disso,
O Kaiser fez uma pergunta ao homem enquanto segurava a coroa com hesitação. Você é Vasily Victor? O nobre húngaro levantou a cabeça em choque ao ouvir essas palavras. Ele não esperava que alguém tão poderoso quanto o Kaiser soubesse seu nome. Ele rapidamente acenou com a cabeça 3 vezes antes de responder a pergunta que foi apresentada a ele. Sim, Majestade. Estou surpreso que você saiba meu nome. Berengário sorriu gentilmente antes de colocar a coroa na cabeça do jovem, o que chocou o exército húngaro ao presenciar o evento. Vasily Victor, eu nomeio o rei da Hungria. Deste dia em diante, seu reino prestará homenagem ao Reich como um protetorado. Para cimentar esta suzerania, você concordará em desposar sua irmã Noemi com meu primeiro filho, Hans. Deste dia em diante, a família Vasily reinará como os monarcas da Hungria. Agora levante-se, o rei Vasily Victor. Levou alguns momentos para que as palavras de Berengário fossem registradas na mente de Victor, mas depois de alguns momentos de silêncio, ele se levantou e jurou lealdade ao Kaiser. Eu, o rei Vasily Victor da Hungria, juro lealdade eterna ao Império Alemão e à dinastia von Kufstein. Deste dia até o fim dos dias, o povo da Hungria prestará homenagem ao Reich em troca de sua proteção. O exército húngaro permaneceu em silêncio enquanto lamentava sua perda de soberania. Eles sabiam quando iniciaram o golpe que teriam que trocar alguma coisa para poupar suas vidas. Eles simplesmente não sabiam que seriam forçados a se tornarem tributários do Reich. No entanto, isso significava que eles, no mínimo, não passariam fome nos próximos anos. Mais de 1 milhão de jovens jazem mortos em toda a Europa, outros ficaram presos nos cantos mais distantes do Mediterrâneo, sem volta para casa. A maioria dos reinos europeus teria dificuldade em manter seus campos e certamente sofreria com fome no futuro próximo. Ao tornar-se um afluente do Reich, a Hungria poderia contar com as crescentes reservas de alimentos da Alemanha para sobreviver. Embora tivessem que pagar um preço justo, mas era melhor do que a fome. Depois de algum tempo calado, Berengário falou. Surpreendeu bastante que os nobres húngaros tivessem se rebelado contra seu rei e embrulhado o homem para a vingança de Berengário. Berengário olhou nos olhos do monarca trêmulo com um sorriso cruel no rosto enquanto questionava como executaria o homem. Devo dizer, você tem sido um espinho no meu lado desde que você enviou tropas para a Boêmia todos aqueles anos atrás. No entanto, agora que finalmente tenho você, estou completamente indeciso sobre como devo matá-lo. Quer saber? Acho que eu poderia simplesmente ferver você em piche. Isso deveria ser um fim adequado para o seu reinado de terror. Seu maldito lambe-botas católico. O rei húngaro implorou por misericórdia, mas não adiantou. Berengário decidiu executar o homem. Enviaria a mensagem de que a era do catolicismo havia terminado. Com a morte desse monarca, o único rei católico que restaria no mundo era Albrecht, e ele não era exatamente um símbolo a ser seguido. Por favor, meu Kaiser, tenha piedade de mim. Eu juro que farei o que você me pedir contanto que você poupe minha vida inútil. Berengário zombou com desdém quando ouviu o homem implorando. Onde estava sua decisão de entrar pelos portões perolados do céu? Como resultado, Berengário chutou o homem na cabeça e ordenou que os seus guardas levassem o ex-monarca embora. Leve esse covarde embora. O homem não vale nem o seu peso em mijo. O exército húngaro viu os soldados do rei levarem o ex-rei da Hungria. No entanto, sua atenção foi rapidamente desviada quando Berengário se dirigiu ao novo rei com um mínimo de respeito. Rei Vasily, você pode voltar para casa com seus homens em paz. Você tem muito trabalho a fazer se deseja se recuperar das perdas substanciais que seu povo sofreu neste conflito sem sentido. Enviarei um emissário nos próximos dias que negocie sua rendição oficial. Quanto à sua irmã, considere-a sob minha proteção até o dia em que meu filho atingir a maioridade e se casar com ela. Você pode confiar que ela estará bem provida enquanto viver na Alemanha. Victor baixou a cabeça com o maior respeito e respondeu às ordens de Berengário da maneira mais cortês possível. Como desejar, Sua Majestade. Ficarei feliz em aceitar quaisquer termos que você me apresente. Agradeço sua benevolência a este respeito. Depois de dizer isso, o rei húngaro voltou para sua capital. Ele realmente tinha muito o que fazer nos próximos dias se desejasse se recuperar desse desastre de cruzada. Quanto a Berengário, ele olhou para o norte em direção à Polônia e ordenou que suas tropas se desdobrassem para o próximo alvo. A comunidade polaco-lituana tem sido uma monstruosidade por muito tempo. É hora de humilhá-los.
É uma pena que o rei polonês esteja morto. Suponho que o grão-duque da Lituânia será suficiente como tributo à nossa conquista. Com isso dito, o exército alemão marchou para seus vizinhos orientais. Seu propósito era duplo. Dissolva a comunidade polonesa lituana em dois estados separados e imponha fantoches em ambos os tronos. Afinal, seria bom ter um estado tampão entre as terras do rei e as da Rus. Embora Berengário não pretendesse permitir que os russos se unificassem durante sua vida, era impossível dizer se eles iriam ou não se recompor e se unir contra seus sucessores. O Kaiser imaginou que teria de elaborar um plano de longo prazo para impedir que a unificação russa acontecesse neste mundo. Assim, enquanto Berengário marchava com seu exército para o leste em direção à Polônia-Lituânia, ele estava concebendo uma trama diabólica para impedir que o progresso natural da Rússia acontecesse. Com a rendição da Hungria, a guerra estava entrando em seus estágios finais. Tudo o que restava era derrotar os remanescentes do exército polaco-lituano e os da Borgonha. Uma vez que ele tivesse instalado seus fantoches nessas duas regiões, a guerra estaria oficialmente encerrada e a era da hegemonia alemã se concretizaria. Terminada a guerra, Berengário planejou relaxar por alguns anos e se concentrar no desenvolvimento civil. Infelizmente para ele, a ascensão do Império Japonês estava chegando e, no momento em que voltasse para casa, seria bombardeado com as informações que Linde havia coletado sobre esse assunto. Realmente não havia descanso para o Kaiser em sua vida. Depois de derrotar um inimigo, ele seria empurrado para outro teatro de guerra. Assim foi sua vida nos últimos 10 anos e no futuro previsível. Claro, ele não sabia sobre a existência do Império Japonês, ou seus planos para o subcontinente indiano, e por causa disso, ele foi capaz de esperar um futuro pacífico que ele tolamente pensou estar no horizonte. Tirania de Aço capítulo 798 Colegas de quarto chegou a notícia de que a Hungria havia se rendido oficialmente. Linde olhou para o telegrama que estava sobre a mesa do marido e sorriu. Ela havia trabalhado duro para se redimir aos olhos de seu marido depois de atrapalhar seus planos de sucessão húngara. Sem que ele percebesse, ela antecipou seus movimentos perfeitamente. Ao enviar seus agentes ao reino da Hungria para atiçar a ira das famílias nobres, Linde garantiu que o ex-monarca húngaro fosse deposto antes que seu marido pisasse em suas terras. Ela também trabalhou nos bastidores para fortalecer a reivindicação de Victor ao trono. Apesar de anteriormente manter animosidade em relação a Noemi, e os planos da jovem de monopolizar as atenções de Anne, Linde se forçou a superar suas emoções e agir no interesse do rei. No entanto, isso não significava que ela iria tratar a garota tão gentilmente. Hoje era sua responsabilidade saudar esta nova ala e estabelecer seus aposentos dentro do Palácio Imperial. Linde tinha se esforçado para dificultar especificamente a vida de Noemi, não de uma forma abertamente agressiva, mas na forma de agressividade passiva. Assim, ela tinha um sorriso cruel em seu rosto bonito enquanto a bomba ruiva planejava se vingar de uma adolescente que era pelo menos 10 anos mais nova que ela. Se Berengário pudesse testemunhar a mesquinhez de sua noiva favorita, ele apenas balançaria a cabeça e faria um comentário grosseiro sobre a natureza vil das mulheres. No entanto, ele não estava presente para esta ocasião e, como resultado, não testemunharia o espetáculo que estava prestes a ocorrer. Depois de ler o telegrama, Linde tirou um isqueiro da gaveta da escrivaninha de Berengário e acendeu uma chama. Assim que o documento se transformou em cinzas, ela saiu do escritório do marido e voltou para a suíte master onde estão suas roupas, acessórios e cosméticos à espera dela. Linde tinha se saído bem com sua aparência, mais do que de costume. Embora a mulher se orgulhasse de sua beleza natural, ela se esforçou mais ao afofar o cabelo e aplicar os melhores cosméticos fabricados no Reich em seu rosto elegante. Depois de garantir que ela estava com a melhor aparência possível, Linde colocou uma pequena tiara no topo de seu cabelo. Esta tiara era feita de ouro branco e estava incrustada com pedras preciosas topázio azul celeste que combinavam perfeitamente com seu vestido. Na verdade, seu colar, brincos e aliança de casamento eram todos feitos dos mesmos minerais. A perfuração das orelhas não era uma prática comum no Reich. De fato, qualquer forma de modificação corporal era considerada tabu pela sociedade em geral. Como resultado, as mulheres da Alemanha confiaram em brincos de clipe para adornar seus lóbulos. Depois de garantir que ela estava no seu melhor, Linde caminhou com confiança para o pátio para cumprimentar a jovem atrevida que tentava roubar a atenção de seu primogênito.
Ao sair do palácio e entrar no pátio, Lindy notou a carruagem que havia sido usada para transportar a menina para o palácio. A jovem imperatriz teve que admitir, essa garota tinha uma aparência notavelmente semelhante a ela. Ela poderia até considerar a possibilidade de que Noemi fosse uma meia-irmã muito perdida, se não tivesse tanta certeza de que seu falecido pai nunca havia visitado a Hungria em sua vida. Noemi contemplou a beleza de Lindy e parou. Sua boca estava praticamente aberta. Esta era a segunda vez que ela se encontrava com a imperatriz, e ela estava ainda mais bonita do que antes. Ela imediatamente abaixou a cabeça com vergonha. Ela não sabia por que foi trazida ao palácio, mas depois de seu último encontro com a Lindy, ela suspeitou que estava em apuros. A jovem beldade húngara imediatamente tentou se defender, mas ficou surpresa ao ver a reação de Lindy. Vossa Majestade, eu juro que não me aproximei de Hans desde nosso último encontro. Por favor, me perdoe por qualquer transgressão que eu possa ter cometido contra sua família. Ep. Noemi foi pega de surpresa quando Lindy a abraçou e a abraçou. Um tom suave irrompeu da voz da jovem imperatriz enquanto ela acariciava o cabelo ruivo e sedoso de sua mais nova nora. SHHH. Isto é tudo no passado, minha querida Noemi. As coisas mudaram, e naturalmente eu devo evoluir com os tempos. Seu irmão Victor foi nomeado rei da Hungria e, como sinal de submissão ao Kaiser, ele ofereceu-te para ser a quarta noiva do Hans. Você agora é minha nora, assim como Verônica e Natalia. A partir deste momento, você é um protegido da dinastia von Kufstein e deve morar aqui no palácio. Quanto à sua cuidadora, ela recebeu uma compensação adequada para garantir que ela viva uma boa vida aqui em Kufstein. Venha, vamos acomodá-lo. Essa notícia deixou Noemi pasma. Como seu irmão era o rei da Hungria. E o pai dela? Ele nunca concordaria com ela nem mesmo estando dentro do Reich, muito menos se casando com um de seus príncipes. Ela tinha tantas perguntas em sua mente quando a mulher mais velha a arrastou para dentro do palácio. Embora Lindy possa ter parecido sincera e gentil em suas ações, na realidade, ela havia projetado um tipo especial de inferno para Noemi durante sua estadia inicial no palácio. Lindy propositalmente não revelou que o pai da garota havia morrido em batalha. Afinal, ela queria que a vida de Noemi fosse difícil por enquanto, mas não queria partir o coração da garota. Ela revelaria aquela bomba assim que a bela húngara se instalasse em sua vida no palácio. Depois de virar a esquina para a sala de estar do palácio, Lindy abriu a porta do quarto em que Noemi ficaria. Ela tinha um sorriso largo no rosto ao revelar seu plano maravilhoso para deixar Noemi desconfortável. No entanto, antes que ela pudesse dizer uma palavra, ela ouviu os gritos estridentes de duas mulheres enfurecidas uma com a outra. O que ela está fazendo aqui? Por que essa vadia ladra está no meu quarto? Lindy forçou um sorriso bonito enquanto observava a situação em grande detalhe. Verônica estava deitada na cama enquanto lia um livro. No entanto, no momento em que a porta se abriu, ela testemunhou a visão de seu amargo rival. O gato astuto que tentou roubar seu precioso Hans dela. Milagrosamente, Lindy estava ao seu lado, levando-a para a sala. Da mesma forma, Noemi ficou igualmente surpresa. Ela nunca esperou invadir o quarto da garota número 1 de Hans. No entanto, após ser chamada de vadia ladra pela beleza heterocromática, Noemi ficou igualmente indignada e exigiu respostas. Qual o significado disso? Lindy continuou com um lindo sorriso enquanto explicava a situação para as duas garotas que estavam praticamente na garganta uma da outra. Por enquanto, vocês dois vão dividir um quarto. Como Noemi não sabe como as coisas funcionam aqui no palácio, achei que seria ótimo se ela tivesse um mentor para ensiná-la a se comportar corretamente. Imediatamente, pensei na pequena Verônica, afinal, vocês têm a mesma idade, e ambos estão noivos do meu precioso menininho. Quem seria mais adequado para a tarefa? Verônica estava lívida. Não só ela foi forçada a dividir um quarto com essa cadela peituda, mas também descobriu que a garota agora estava noiva de seu noivo. Uma coisa era Natalia ser a noiva de Hans. Afinal, Verônica vivera com a garota há tempo suficiente para considerá-la uma irmãzinha. No entanto, Noemi era uma cadela intrigante, e ela não tinha a intenção de compartilhar seu homem com tal prostituta. No entanto, quando ela viu o olhar assustador de Lindy lançado sobre ela, ela imediatamente sentiu como se tivesse sido enterrada em um caixão de gelo.
Linde tinha a capacidade de usar um sorriso bonito enquanto escondia olhos aterrorizantes. Quando ela olhava para você desse jeito, você sentia como se uma guilhotina estivesse pairando sobre o seu pescoço. Assim, Verônica foi rápida em curvar a cabeça e se submeter à vontade da imperatriz. Sim, Kaiserin, eu entendo. Chocou Noemi quando viu Verônica se comportar de forma tão submissa em relação a Linde. Ela não havia presenciado o olhar intenso que a mulher escondia por trás de seu lindo sorriso e, portanto, não entendia o medo que Verônica sentia. Nem Noemi estava ciente do grande número de mortes que a mente aguçada da bela ruiva havia orquestrado. Linde era de longe a mulher mais assustadora do Reich, e possivelmente do mundo. No entanto, poucas pessoas conheciam essa verdade. Assim, a maioria das pessoas a tratava como nada mais do que um rostinho bonito. Esse grave erro foi a ruína de muitos homens. Depois de ver Verônica se comportar, Linde sorriu mais uma vez antes de partir. No entanto, ela deixou para trás um último conselho antes de desaparecer na esquina. Verônica, já que você é a mentora da etiqueta imperial de Noemi, eu vou responsabilizá-la se algo acontecer. Eu confio que você vai ensiná-la completamente. Isso é tudo por agora. Divirtam-se, vocês dois. Depois de dizer isso, Linde desapareceu. Foi só depois que ela estava fora do alcance da voz que Verônica suspirou pesadamente antes de revelar seus verdadeiros pensamentos sobre a mulher. Cadela intrigante. A súbita mudança de personalidade de Verônica surpreendeu Noemi. Ela instantaneamente questionou a beleza da heterocromia em sua natureza de duas faces. Se você pensa nela dessa maneira, por que não expressa isso na cara dela? Verônica olhou para Noemi incrédula. Não havia como essa garota ser tão estúpida, perseguir ativamente o filhote de uma leoa tão temível sem nem perceber o terror por trás daquele lindo sorriso. Ela suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Essa é uma boa maneira de se matar. Linde pode não parecer, mas ela é a entidade mais assustadora em todo este palácio. Berengar pode ser um senhor da guerra sanguinário que comandou a morte de milhões, mas Linde é o cérebro por trás de sua morte. Toda a rede de inteligência, e uma incrivelmente mesquinha. Honestamente, é um maldito milagre que você ainda não tenha desaparecido. No entanto, mantenha essa mentalidade, e é apenas uma questão de tempo. Inferno, ela provavelmente orquestrou essa bagunça para que eu possa evitar que você se aproxime demais de Hans. Linde é incrivelmente possessiva com seus entes queridos, e qualquer um que atrapalhe seu relacionamento com eles parece desaparecer. Se eu tivesse que adivinhar, diria que Linde é hostil a você, e não a mim, porque ela provavelmente vê você como uma ameaça ao seu papel materno na vida de Hans. A única razão pela qual você não está enterrada em uma cova anônima é por causa da influência de Berengário. Você deve se lembrar disso antes de ir fazer algo estúpido como responder à mulher ou insultá-la na cara dela. Surpreendeu Noemi saber uma verdade tão perversa sobre Linde. A mulher mais bonita que ela já tinha visto era realmente aterrorizante. Linde parecia um anjo, mas na verdade era um demônio disfarçado, que reivindicaria sua alma se ela saísse da linha. Foi nesse momento que Noemi decidiu manter uma distância respeitosa de Hans, e seguir cada palavra de Verônica agora que eram colegas de quarto. Tirania de Aço capítulo 799 Conquista rápida da Borgonha. Meses se passaram desde que a Guerra do Reich com o mundo católico começou. O resultado foi uma vitória completa e total. A Alemanha havia derrotado os exércitos de seus inimigos, e agora suas próprias forças invadiram a cristandade para remover a antiga nobreza do poder e instalar seus fantoches nos tronos dos reinos europeus. O Ducado da Borgonha não foi exceção. Durante a invasão inicial dos Países Baixos, o povo saudou os soldados alemães como libertadores. No entanto, os nobres tolos se apegaram aos seus costumes antigos e, em sua arrogância, decapitaram um mensageiro alemão. O resultado foi um expurgo completo e total da nobreza da Borgonha em todas as terras baixas. Castelo após castelo, cidade após cidade, os alemães marcharam pelas planícies e destruíram as famílias nobres que outrora detinham autoridade absoluta sobre toda a região. No momento em que chegaram ao coração do estado da Borgonha, o inimigo se rendeu de bom grado, com medo de que eles pudessem sofrer o mesmo tratamento que aqueles em seus territórios do norte. O general alemão encarregado de liderar seu exército na Borgonha estava sentado em uma mesa no castelo que pertenceu ao Duque da Borgonha.
Após a morte de Marcel em Nápoles, seu jovem sobrinho ascendeu ao trono ducal. Naturalmente, como um homem que tinha uma queda por meninos travestis, Marcel não deixou herdeiros para sucedê-lo. Como resultado, uma criança de 9 anos de idade era o atual duque interino da Borgonha, embora seu reinado não tivesse durado muito antes que o exército alemão entrasse em sua casa e exigisse sua abdicação. O nome desse menino era Bernard, e ele estava atualmente em uma discussão com o general alemão para abandonar silenciosamente seu direito de primogenitura. O tenente-general Wilhelm Krieger estava sentado em frente ao menino e seu regente com uma expressão severa no rosto. Fazia muitos anos desde que ele liderou uma pequena companhia de homens para derrubar bandidos dentro das fronteiras do Ducado da Áustria. À medida que a Áustria se destacava como um poderoso reino que agora dominava um vasto império, o mesmo aconteceu com esse oficial. Ele era agora o comandante do primeiro corpo do exército imperial alemão e era o homem encarregado de negociar a rendição da Borgonha. Bernard de Borgonha, é de seu interesse abdicar voluntariamente de seu trono. A guerra acabou, seu exército foi derrotado e agora o Ducado da Borgonha atua como uma fronteira natural entre o Reich e o Reino da França. Naturalmente, nós não pode ter uma criança pequena como você para cumprir um papel tão importante. Não. Alguém em quem o Kaiser confia será nomeado responsável por este reino. Não vou declarar minhas exigências novamente, abdicar de seu trono e professar quem o Kaiser escolher para ser seu sucessor como legítimo duque de Borgonha. Se você fizer isso, permitiremos que você se retire para o campo para viver o resto de seus dias em paz e prosperidade. O menino olhou para sua regente, que era sua mãe, com um olhar suplicante. Na verdade, ele não queria nada com o trono. Embora o duque anterior nunca tivesse abusado abertamente do menino, Marcel estava preparando seu sobrinho para tomar o lugar de Aubry como seu futuro amante, chegando a vestir a criança com roupas de menina. Naturalmente Bernard sentiu-se profundamente desconfortável mesmo associando-se ao título de Duque de Borgonha. Embora sua mãe estivesse ciente das tendências do duque anterior, ela ignorou as ações escandalosas de Marcel em troca de uma compensação adequada. Bastou um olhar para a mulher e sua expressão inflexível para que o general alemão entendesse seu caráter perverso. A mulher foi rápida em rejeitar a bondade de Wilhelm, pois desejava o poder e a autoridade que vinham com seu filho sendo duque. Não temos intenção de abdicar do trono antes que ela pudesse continuar seu discurso desafiador. Wilhelm levantou um dedo e silenciou a mulher. Ela estava prestes a gritar com ele quando sentiu a coronha de um rifle bater contra a parte de trás de sua cabeça. Não foi um golpe forte o suficiente para nocauteá-la, mas doeu como o inferno. Ao ver sua mãe sendo tratada com toda a brutalidade, o menino permaneceu em silêncio. O general alemão percebeu isso e começou a falar diretamente com Bernard. Bernard, eu não estou falando com sua mãe. Eu não dou a mínima para a opinião dela. Eu preciso da sua resposta. Você vai abdicar do seu trono e se retirar para o campo, para que você seja adotado por um amoroso casal alemão que deseja ter uma família. Você pode viver uma vida feliz e próspera no Reich, se assim o desejar. Basta dizer a palavra. O menino estava prestes a aceitar a oferta quando sua mãe se recuperou do ataque e gritou com ele. Bernard, se você se atrever a abdicar do seu trono, eu nunca vou te perdoar. A mulher atacou o filho quando viu a hesitação em seus olhos. No entanto, ela foi rapidamente contida pelos soldados alemães. Wilhelm sentiu um pouco de pena do menino antes de apontar que as ações de sua mãe estavam longe de ser estimulantes. Rapaz, você pode ser muito jovem para entender, mas não é assim que sua mãe deve agir. Ela não se importa com você, ela só se importa com o poder e a autoridade que vem com a posição que você herdou. Quer crescer em um ambiente saudável? Sugiro que você dedique algum tempo para considerar minha oferta. Pergunte a si mesmo, o que você quer da vida? Wilhelm não gostava de colocar uma decisão tão importante nos ombros de um menino, mas não tinha escolha. Esta criança era o atual duque da Borgonha, e sua mãe cadela estava disposta a arriscar sua vida apenas para se agarrar a uma pequena aparência de poder e autoridade. Bernard olhou para a expressão de ódio de sua mãe enquanto ela era amarrada e amordaçada pelos soldados alemães, antes de balançar a cabeça. Na verdade, ele sempre soube que sua mãe não tinha seus melhores interesses no coração. Ele até a temia. No entanto, ele simplesmente nunca quis admitir isso. Agora que lhe foi dada uma escolha para uma vida melhor, ele seria um tolo se não a aceitasse.
Com lágrimas nos olhos, o menino cerrou os dentes antes de acenar com a cabeça em aceitação do plano do general. Eu, Bernard de Borgonha, primeiro do meu nome, abdico do meu trono ducal e concedo domínio sobre as terras da minha família ao Kaiser Berengário von Kufstein. Wilhelm desejou poder sorrir ao ouvir tais palavras, mas era uma situação muito lamentável para ele encontrar algum prazer nela. Ele suspirou pesadamente, antes de retirar um tratado, onde o menino às pressas assinou os direitos do Ducado da Borgonha. Depois de fazer isso, ele olhou para a expressão cheia de ódio de sua mãe uma última vez antes de fazer a Wilhelm uma pergunta em sua mente. Você pode me prometer uma boa família? Longe de gente como meu tio ou minha mãe. Wilhelm olhou para a expressão esperançosa nos olhos do menino antes de acenar com a cabeça. Ele tinha um sorriso amargo no rosto enquanto refletia sobre toda a situação. Meu primo é incapaz de ter filhos devido a um acidente, mas ele e sua esposa desejam um filho próprio. Eles são boas pessoas, de origem honesta. Tenho certeza que eles ficariam felizes em adotá-lo como filho deles. As lágrimas de Bernard secaram ao ouvir isso e rapidamente aceitou o oficial do general alemão com um sorriso gentil no rosto. Obrigada. Depois de transferir o Ducado da Borgonha para o Império Alemão, Bernardo foi levado para fora do castelo de sua família e unido a uma família amorosa dentro dos limites do Reich. O menino não tinha irmãos, e sua mãe foi jogada em um campo de trabalho depois de ser condenada por abuso infantil. Como resultado deste conflito, o Ducado da Borgonha foi dividido em dois. O Reich anexou oficialmente as regiões com maioria alemã, e o pouco que restava tornou-se um pequeno estado cliente atuando como um reino de fronteira entre o Reino da França e o Império Alemão. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.